Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro Leite e eu resolvi fazer uma série de vídeos contando um pouquinho mais do meu trabalho, dos meus livros, dos meus quadrinhos. E esse primeiro vídeo aqui é para falar do primeiro livro que eu publiquei, As Tirinhas do Zodíaco. As Tirinhas do Zodíaco foi uma série de quadrinhos que a gente criou parodiando o desenho animado Cavaleiros do Zodíaco, aquele anime japonês que fez muito sucesso aqui no Brasil lá pelos anos 90, na Rede Manchete, e ela surgiu de uma maneira muito curiosa. Eu fiz em conjunto com o meu colega Rafael Koff, na época que eu trabalhava ainda em agência de propaganda. E lá, como diretor de arte, eu conheci o Rafael e a gente percebeu que a gente tinha muita coisa em comum. Uma dessas coisas em comum era gostar muito dos Cavaleiros do Zodíaco e também gostar muito de quadrinhos. Então foi meio natural a gente criar uma série de humor parodiando, tirando sarro desse anime, né? E a gente criou, lembro até hoje, a gente criou num processo bem curioso, assim, porque a gente tinha a ideia junto, cada quadrinho a gente tinha a ideia junto, depois eu desenhava e depois ele coloria. Era um trabalho, assim, a quatro mãos. E a gente postou na internet sem pretensão nenhuma, sabe? A gente postou só 10 tirinhas, a gente criou poucas tirinhas, postamos e o negócio estourou, viralizou de uma maneira muito assustadora. Lembrando que naquela época a gente, nem eu nem ele, a gente não tinha seguidores ainda, a gente não tinha muitos leitores nas redes sociais. Então quando a gente postou como brincadeira e o negócio estourou, né, a gente ficou muito feliz, né, e muito surpreso. Porque na verdade esse é o tipo de quadrinho que não é todo mundo que entende, né? Ele é um nicho muito específico, né? Só os fãs de Cavaleiros do Zodíaco que entenderiam essas tirinhas. E mesmo sendo muito específico, mesmo tendo um nicho muito fechado, fez muito sucesso. E a gente ficou super feliz. E aí então a gente percebeu que a gente deveria criar mais quadrinhos para ter conteúdo suficiente para produzir um livro. E foi o que a gente fez. Durante os próximos 5 meses, a gente produziu quadrinhos, né? Isso lá por 2011, né? Quase 9 anos atrás. Então a gente continuou produzindo e quando chegou o conteúdo, quando a gente tinha volume suficiente de quadrinhos, a gente produziu um livro. A gente tirou o dinheiro do nosso próprio bolso e a gente produziu a primeira edição de maneira independente. Ou seja, a gente foi lá numa gráfica, pagamos e produzimos para vender pela internet. E foi muito legal, a gente vendeu um monte, porque era um livro também novo, era uma outra época, era, né, 2011. Era um livro pequenininho, era muito fofinho, ele é quase um livro pocket, assim, de bolso. E as pessoas começavam a comprar muito. E foi muito legal, porque toda semana eu ia nos correios para enviar algumas sacolas de livro. Isso foi uma época muito legal. E sem contar que a gente começou a conhecer os nossos leitores e também participar de eventos. Estavam surgindo eventos de quadrinhos de anime. E esses eventos também são muito legais porque a gente consegue conhecer pessoalmente os leitores, né? O público consegue conhecer o autor, que segue só na internet, só nas redes sociais, e a gente consegue conhecer o leitor pessoalmente ali, conhecer aquelas pessoas que nos escrevem pela internet, que compartilham, que estão ali nos ajudando também, né? Então esses eventos, a Comic Con, eventos de anime, eventos de quadrinhos, são legais para a gente interagir pessoalmente. E eu fiz muitos amigos assim, isso foi muito legal, assim. O Rafael Koff, por algum motivo, ele nunca gostou muito de ir em evento, ele não costuma ir. Eu sempre fui e vou até hoje. E é muito legal ver que até hoje, quase 10 anos depois, tem gente que vai falar comigo em evento dizendo: ó, eu conheci teu trabalho por causa das tirinhas do Zodíaco. É muito legal ver isso de perto. Com todo esse estouro na internet, a gente acabou dando entrevista em jornais, em blogs. E isso foi muito legal para o nosso ego. Foi a primeira vez que a gente teve contato com esse tipo de mídia. E as tirinhas do Zodíaco chegaram até a virar tema de TCC, de trabalho de conclusão de curso para um leitor. Então, com o primeiro livro publicado, com os eventos, a gente começou além de vender mais, a gente começou então a conhecer o público, né? E eu lembro que no primeiro momento que a gente criou tudo isso, a gente até ficou com medo, tava viralizando tanto, tava bombando tanto na internet que a gente até ficou com medo de ser processado pelos Cavaleiros do Zodíaco, pelos donos, né, dos direitos autorais dos Cavaleiros do Zodíaco, a Toei Animation. Eu lembro que a gente chegou a entrar em contato com o escritório brasileiro deles para perguntar se podia fazer, se a gente tinha autorização, se não teria problema, e os caras nos ignoraram totalmente, assim, nem nos responderam.
Então a gente acabou deixando para lá, decidimos correr o risco, encaramos que era uma paródia, né? Paródia é uma coisa aceita pela lei, né? Então ela não é considerada uma cópia. E a gente tocou adiante. Então muitos amigos advogados que eu tinha na época aconselhavam a gente parar, mas a gente continuou, porque a gente estava acreditando no projeto e a gente achava que estava ficando legal, sabe? Então a gente começou a criar os livros, né? A vender os livros. E o bacana é que ele já está na 4ª tiragem. Ele já foi produzido, então, 1000 cópias cada vez, né? Em 4 tiragens, então já foi 4.000 cópias. Isso por uma publicação independente é uma coisa bem grande até, sabe? E principalmente por uma coisa que tem um nicho muito específico, como eu falei antes, né? Novamente, repito que a minha mãe não entende nada desses quadrinhos, mas quem conhecia Cavaleiros do Zodíaco entendia muito bem. Então foi muito legal essa parte, assim. E vale lembrar que isso era em 2011, né? Era uma época que as pessoas ainda acessavam muitos sites e blogs, né? Hoje em dia as pessoas acessam mais Facebook, Instagram, mas não, naquela época ainda era importante as visitas. Então eu lembro que dos momentos mais legais que a gente tinha no dia era postar uma tirinha nova e ficar olhando o contador de visitas do site. Ficava multiplicando, assim, era muita visita quando tinha tirinha nova. Era impressionante. Possivelmente essa é a curiosidade mais bacana desse vídeo. Isso aqui é um caderninho de rascunhos, de ideias, de rabiscos, que eu guardo desde aquela época da criação das tirinhas do Zodíaco. Aqui tem muita ideia que virou quadrinho, tem algumas ideias que não viraram nada porque eram muito ruins. Então esse caderninho aqui, ele representa muito para mim, porque foi uma troca, né? Um momento de muita criatividade daquela época. E ele é uma espécie de relíquia para mim. E possivelmente para os fãs das tirinhas do Zodíaco, isso aqui é um material muito valioso, né? E único, né? Eu pretendo um dia sortear isso aqui para um dos meus apoiadores lá do clubinho do Apoia-se, o Clube do Pedro Leite. Eu acho que isso aqui merece ser dado de presente para um dos leitores em breve, essa relíquia. Eu adoro isso. Então é isso, pessoal. Essa foi a história da criação das Tirinhas do Zodíaco, essa série que eu tenho um carinho muito grande, porque ela foi um pontapé inicial para eu entrar no mundo dos quadrinhos, no mundo dos livros, da literatura, e eu sou muito agradecido por isso, tá? Eu sou muito grato a todos os leitores que já em 2011, lá naquela época da criação, começavam a curtir, compartilhar, divulgar para os amigos, nos escrever. Sou muito grato a eles. E também sou muito feliz de ter conhecido o Rafael Koff, sou grato a ele por ter feito essa parceria comigo. Tá? Esse é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou começar a criar vídeos de outros livros que eu publiquei. O próximo vídeo vai ser sobre o livro Onde o Meu Gato Senta, depois um livro sobre quadrinhos ácidos, depois sobre a Sofia e Otto, vários vídeos assim. Espero que tenham gostado. Tirinhas do Zodíaco, durou 5 meses, mas está dentro do nosso coração, não vai mais voltar por enquanto. É isso, tá? Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado. Tchau!